fruta? Amigo ou vilão da nossa saúde? A fruta é um alimento rico em fitoquímicos, em vitaminas, minerais, antioxidantes, todos muito importantes para um bom funcionamento do corpo. Então, a fruta traz sim um real benefício para a nossa saúde. Sobre essa questão já não param muitas dúvidas, principalmente se dermos prioridade às frutas da época. Por quê? A natureza é sábia. Os nossos corpos possuem uma demanda, uma necessidade específica relacionada a cada estação do ano. Então, ao ingerirmos as frutas da época, nós temos a possibilidade de ofertar aos nossos organismos nutrientes que atendem essas demandas. A fruta, como qualquer outro alimento, também possuem algo que não é benéfico para o corpo. Porque não existe alimento 100% perfeito. E a frutose, que é uma substância presente nas frutas e que dá o doce da fruta, que é considerado o açúcar da fruta, é algo, quando em excesso no nosso corpo, sobrecarrega demasiadamente o fígado. Pior ainda é quando eu espremo essa fruta e retiro dela o sumo para ingerir e descarto por completo o bagaço da fruta. Muitos dos nutrientes que eu citei anteriormente, que são benéficos e importantes para um bom funcionamento do corpo, ficam nesse bagaço. E no sumo da fruta eu tenho predominantemente a frutose. A frutose é algo que as nossas células não metabolizam, os nossos tecidos não metabolizam a frutose. E tudo que não é metabolizado pelo nosso corpo vai diretamente para o fígado, sobrecarregando o mesmo quando em excesso, induzindo a um maior aumento de insulina e, consequentemente, também sobrecarregando o pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina no organismo. A natureza, mais uma vez, produziu a fruta para ser ingerida de uma forma natural, integral, porque quando essa frutose presente na fruta natural está misturada com as fibras da fruta, que é descartada no bagaço quando faço um sumo, o corpo sabe lidar com a frutose, porque essa frutose é liberada de uma forma mais lenta e aí sim é possível não sobrecarregarmos o nosso organismo. Agora, de forma isolada, não. De forma isolada e em grande quantidade, vai haver aqui consequências prejudiciais, nomeadamente para o nosso fígado e, consequentemente, para todos os órgãos do corpo, porque o fígado é um órgão que está intimamente ligado com todo o corpo de uma forma geral. Só para vocês terem ideia, a frutose em excesso no nosso organismo ela é encarada da mesma forma, negativamente falando, que o açúcar simples, que o açúcar de mesa. Então, há que ponderar o excesso do consumo de frutas, e quando eu falo em excesso, eu falo acima de 3 peças de frutas por dia, e principalmente, e pior ainda, os sumos de frutas. Agora, existe uma outra forma de ingerirmos a frutose que está presente nos alimentos industrializados, nos produtos alimentícios. Normalmente, uma forma de adoçar as bolachas, os bolos, é através do xarope de milho, que é uma substância riquíssima em frutose e que é extremamente prejudicial aos nossos corpos. Então, essa demanda aumentada de frutose no corpo, ou através do excesso do consumo de frutas, ou através dos sumos de frutas, ou através dos produtos industrializados que utilizam xarope de milho para adoçar, traz um prejuízo muito grande e importante ao corpo e, cientificamente, está provado que aumenta a incidência de gordura no fígado e de cirrose não alcoólica, doenças graves para um bom funcionamento do nosso corpo de uma forma geral.
Um exemplo no nosso dia a dia é que, por exemplo, quando eu ingiro um copo de sumo de laranja, eu tenho ali no mínimo 5 laranjas, em média, dependendo do tamanho delas. De uma forma natural, eu nunca conseguiria comer 5 laranjas, no máximo 2. Então, naquele copo de laranja existe uma quantidade absurda de frutose. E pior ainda, é que quando eu tomo um sumo de laranja, normalmente acompanho esse sumo com um pão, com uma torrada, com uma sanduíche, que são alimentos riquíssimos em carboidratos. E toda essa demanda de carboidratos no nosso organismo encarece demais as funções dos nossos corpos e com regularidade pode trazer prejuízos bastante significativos para a nossa saúde. Então, sumos de frutas, de caixinhas ou naturais ou em pó, são interessantes, são amigos ou vilões para os nossos corpos, sem sombra de dúvida alguma, que quando ingerido de uma forma regular, o que não quer dizer que eu não possa eventualmente ou pontualmente fazer um lanchinho com um sumo acompanhado de uma sanduíche, claro que sim, mas quando ingerido de uma forma regular, são, sem sombra de dúvida alguma, vilões para os nossos corpos, para a nossa saúde.